Bom dia, pessoal. Se você tem um pouquinho de dúvida sobre a questão do inventário, fica nesse vídeo aqui que você vai entender um pouquinho mais a comparação que eu faço no inventário com a holding familiar. Esses dias me perguntaram se eu, de uma certa maneira, não gostava do processo de inventário, porque eu tenho falado tanto sobre holding familiar no meu canal e as pessoas acabam me indagando, mas pô, o inventário não é um processo legal, não é legítimo? E realmente é. E eu vou pegar e eu vou explicar para vocês nesse vídeo o meu ponto de vista sobre tudo isso. Imagina só, você quer comprar uma carne para você fazer um churrasco, né? E você vai no açougue e você encontra lá colchão mole. E esse colchão mole está sendo vendido lá R$ 49,99 o preço do quilo do colchão mole. Aí você sai daquele açougue e você chega num outro açougue que está vendendo ali picanha fresquinha, aquele miolo de picanha por R$ 39,99. Aí eu te pergunto, qual que você compraria para fazer o seu churrasco? Eu não tenho dúvida, eu compraria evidentemente a picanha. Vendo que a picanha está fresquinha ali, eu compraria a picanha. E é exatamente essa comparação que eu queria trazer para vocês aqui no que diz respeito ao inventário e à holding familiar. O inventário é um procedimento que ele é previsto na legislação brasileira, né? Está previsto no Código Civil, tem as suas funções, só que é um processo que ele funciona para depois, no momento que a gente já não está mais aqui. Então, assim, se a gente constitui um patrimônio legal, né, a gente sabe que quando a gente não estiver mais aqui, esse patrimônio ele vai ter que se sujeitar a um processo de inventário. Queira eu ou não, porque daí já não é mais a minha vontade, daí já é a imposição da lei. A lei impõe que seja assim. Então, assim, a transmissão de bens do espólio, ou seja, daquele que faleceu, para os seus herdeiros, para os seus sucessores, necessariamente tem que acontecer através de um processo de inventário. Mas independentemente da forma que seja feito, se é judicial ou extrajudicial, a realidade é uma só. É a imposição da lei e vai ter os custos da lei, né? Os custos que envolvem ali o processo de inventário. E não é barato, a gente sabe que não é barato. Já tem vídeos meus aqui no canal explicando que o processo de inventário ele vai levar brincando ali por baixo de 15%, podendo chegar até 40% do valor do teu patrimônio. É um processo que acaba sendo caro, esse processo de inventário. Além do que, a partilha dos bens ela vai acontecer de acordo com aquilo que está determinado pela lei, né? Então, assim, e isso vai variar muito. Se a pessoa que faleceu ela é casada, vai depender do regime de bens que ela adotou, né? Vai depender se os filhos são ou se não são reconhecidos. Se tiver filho fora do casamento, é um problema a mais, porque daí vai ter que habilitar esse sucessor que não é daquele casamento. Ou seja, é um processo que ele já acontece no momento de um desgaste emocional muito grande por conta do falecimento que houve. Existe um prazo de 60 dias para você ajuizar essa ação. E depois, dentro do processo de inventário, existem vários outros desgastes, né, que podem acontecer. É lógico que alguns processos de inventários, muitos poucos, eu digo para vocês, eles acontecem de uma maneira muito tranquila, né? A maioria deles tem algum problema assim, maior para ser resolvido. E a gente vai falar sobre isso num outro vídeo que eu vou fazer com mais detalhes sobre o processo do inventário, né? Todos os pormenores do processo de inventário. Então, o processo de inventário, naquele exemplo que eu dei no início do vídeo aqui, ele é o nosso colchão mole. Você vai pagar caro por ele e você não vai ter, de uma certa maneira, um prazer de saborear esse processo de uma maneira assim agradável. Até porque você já não vai estar mais aqui. Você vai deixar, na verdade, todo esse colchão mole aí preparado para os seus filhos terem que... na verdade, você comprou o colchão mole e vai deixar para os seus filhos ali terem que pegar e fazer toda a preparação dele, colocar tempero, colocar um amaciante de carne ali para ver se consegue degustar um pouquinho melhor esse colchão mole. Enfim, é isso aí. A holding familiar não, a holding familiar ele já é um procedimento, é um sistema que existe no Brasil, né? Foi criado pela lei das SAs em 76, né? Na verdade não com a finalidade de ser uma holding familiar, mas com outra finalidade, que é a partir dali da década de 90
partir do ano 2000 ali, começou a ser utilizado no Brasil com uma finalidade diferente, né? Começou a ser utilizado no Brasil para efetivamente ser holding familiar. Antigamente era só holding empresarial. Hoje não, holding familiar. E com um propósito muito legal de quê? De se afastar a necessidade da realização do inventário. Quando acontecer que o instituidor da holding, ou seja, aquele que criou a holding familiar, ele venha a falecer. É um processo, o procedimento de holding familiar é um procedimento que você prepara todo ele em vida. Então você tem a oportunidade de preparar. Então lembra da picanha? Você tem a oportunidade de ir lá comprar a picanha. Você tem a oportunidade de pegar e preparar a picanha do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Você tem a oportunidade de colocar aquele tempero, de colocar na brasa do jeito que você quer colocar. Ou seja, você vai pegar os seus bens dentro da holding familiar e você vai fazer com os seus bens aquilo que você quer fazer com eles, sem perder em vida. Ou seja, você já dá a destinação que você pretende dar para os seus bens. E aí dentro do sistema de holding familiar, se ela for realizada por um especialista, por um advogado assim, que tenha efetivo conhecimento sobre a holding familiar, ele vai observar também os trâmites legais, né, no que diz respeito à partilha da herança, que a gente chama de herança necessária, né? Então assim, observando tudo isso, a holding familiar, você pode definir os bens, esse vai para os meus filhos, esse vai para esse, vai para esse, e você já define tudo em vida. E quando acontecer o momento de você não estar mais aqui, esses bens eles já estão divididos, eles já estão partilhados para os seus filhos. E a gente deixa preparado dentro do sistema da holding familiar um gatilho, e esse gatilho dispara no momento do seu falecimento, onde assim, faleceu, não tem necessidade de inventário, porque os bens eles já estão partilhados, eles já se encontram assim, destinados para quem você em vida escolheu, e não pela imposição legal. Então você vai definir o que você vai fazer com esse patrimônio em vida. E um detalhe, quando você dá essa destinação em vida, você não transfere, de uma certa forma, o domínio desses bens para os seus herdeiros, porque existem ferramentas jurídicas dentro do sistema de holding que te asseguram o direito de gozar e usar desses bens do jeito que você quiser. Inclusive, se você quiser vender esses bens em vida, você consegue vender esses bens sem ter a necessidade de anuência de ninguém. Então, por isso assim que o sistema de holding familiar hoje, ele é um sistema assim que eu reputo que ele é o mais propício para quem realmente tem uma preocupação de trazer para os seus filhos ali uma excelente condição de vida, evitar aquela necessidade de ter que se preocupar com o processo de inventário no momento que você não está mais aqui. E sobretudo, o sistema de holding familiar, ele é muito mais econômico, mas muito mais econômico do que o processo de inventário. Então, quando nós elaboramos o que a gente chama de croquis estrutural do teu sistema de holding, a gente identifica lá qual é o percentual que a gente vai conseguir de economia em relação ao teu processo de inventário, se eventualmente seus filhos tivessem que fazer. E a gente consegue trazer uma economia de até 90% o valor que os seus filhos gastariam com o processo de inventário. Então assim, vale muito a pena você entender um pouco mais sobre isso que eu estou falando aqui. Vale muito a pena, mas eu tenho um bem imóvel só. Vale muito a pena você tentar compreender um pouco mais sobre o sistema de holding familiar. Vale muito a pena você consultar um especialista para que ele identifique dentro de uma sessão de viabilidade se o patrimônio que você tem e se a intenção que você tem em relação a eles viabiliza para você a realização de uma holding, a constituição de uma holding. Então vale muito a pena você buscar essas informações. Acima de tudo, a gente precisa saber quais são as ferramentas, quais são as possibilidades que nós temos em mãos para lidar com o nosso patrimônio, que na verdade eu não tenho dúvida alguma, não foi fácil você conquistar e construir todo esse patrimônio durante a sua vida. Não é interessante também que você seja assim, de uma certa maneira, despreocupado em relação ao que vai acontecer com ele,
quando você não estiver mais aqui, porque toda a criação do patrimônio, eu acredito que você faça já pensando também em dar uma tranquilidade maior para os seus filhos, em dar uma tranquilidade maior para tua esposa ou para o teu esposo, no momento que você não estiver mais aqui. Então, assim, vale muito a pena pensar nisso. E vale muito a pena entender que você pode saborear essa picanha, né? Você pode pegar e fazer com que essa picanha aí, ela seja preparada do jeito que você quer, para que na hora que os seus filhos forem ter que degustar essa picanha, eles lembrem de você, falando assim, cara, isso daqui foi feito pelo meu pai, foi feito pela minha mãe, com uma demonstração de muito amor e carinho por mim. Então, assim, não sei se vocês gostaram dessa comparação que eu fiz, né? Mas, assim, eu achei que foi uma comparação interessante para a gente poder compreender um pouquinho mais sobre essa questão do inventário da holding familiar. Fique aqui comigo, assim, siga no meu canal aqui, dá um curtir, eu vou postar esse vídeo aqui no YouTube. Se você gostou, dá um curtir aqui no YouTube com relação a esse vídeo. Lá no meu Instagram também, passa a me seguir, a gente vai falar muito sobre holding familiar, muito sobre regularização imobiliária também, que é um outro assunto muito importante, tendo em vista assim, que mais de 73% dos imóveis no Brasil, eles são irregulares. E isso daí também dá um desfalque terrível em relação ao teu patrimônio. Então, assim, nos siga. A gente vai estar trazendo muita matéria interessante sobre esses temas e alguns outros temas do direito também, mas especialmente sobre esses dois temas: planejamento patrimonial sucessório e regularização imobiliária. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Se fez sentido para você, salva para você assistir outras vezes depois. Se fez sentido também, encaminhe para aquelas pessoas que você conhece, que precisam também ter conhecimento sobre esse assunto, porque assim, é uma coisa que eu aprendi desde criança: conhecimento não ocupa espaço. E quanto mais a gente sabe sobre os nossos direitos, melhores assim serão os negócios que nós iremos fazer, e mais sucesso, mais resultado a gente vai ter em relação àquilo que nós fazemos. Ok? Então, um grande abraço, fiquem com Deus aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí e fiquem comigo, um abração.